Ele surgiu como um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro. É medalhista olímpico com a seleção brasileira e de uma medalha que inclusive era inédita e muito desejada pela seleção. Além de bicampeão paulista, é campeão baiano e tem passagens por gigantes do futebol brasileiro. Mas afinal, que fim levou o Zeca? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? José Carlos Graco Neto, mais conhecido como Zeca, nasceu em Paranavaí, no interior do Paraná, em maio de 1994. O Zeca chegou à base do Santos em 2006 com 11 anos de idade e em março de 2014 o Zeca fez a sua estreia pela equipe principal do Peixão e começou muito bem no Santos, com bastante destaque, fazendo valer a regra clara dos meninos da vila que sempre surgem bem. O Zeca foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica para a disputa de 2 amistosos contra a República Dominicana e também contra o Haiti. E foi em junho de 2016 que o técnico da Seleção Olímpica do Brasil, o Rogério Micali, convocou o Zeca para a disputa dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E no dia 20 de agosto de 2016, juntamente com a Seleção Olímpica, ele se sagrou campeão com a medalha até então inédita para o Brasil. Inclusive, ele foi um dos destaques do elenco, tá? Mas a fase no Santos não era tão boa assim quanto estava na seleção não. Em outubro de 2017, depois de brigar com torcedores no aeroporto, o Zeca entrou com uma ação contra o Santos, alegando atrasos de pagamento e também problemas que alguns torcedores haviam ameaçado até a vida da sua mãe. Apesar de ter o direito de assinar com outro clube, no dia 1º de dezembro de 2017, o Santos entrou com um recurso para impedir a saída do jogador em uma transferência gratuita. E depois de muitas negociações, o Santos conseguiu acertar com o Internacional a troca entre Zeca e o Sacha. Bom, apesar da expectativa que o Zeca gerou para que ele chegasse no Internacional e jogasse muita bola, ele não conseguiu ir tão bem no Internacional de Porto Alegre não, e ele oscilou bastante. Foi então que o Inter resolveu emprestá-lo ao Bahia numa troca pelo Moisés, e foi no tricolor baiano que o Zeca enfrentou uma das fases mais difíceis, não só da sua carreira, mas também da sua vida. A mãe do jogador, Dona Lucimara Neves, estava numa luta contra o câncer, e o Bahia inclusive chegou a liberar o Zeca de várias obrigações no clube para que ele pudesse acompanhar a situação da mãe dele de perto. Bom, infelizmente a mãe do jogador não sobreviveu. Mesmo assim, o Zeca retomou as atividades para ajudar o Bahia na luta contra o rebaixamento naquele ano. Agora, por um instante, e só por um pequeno instante, esqueça as outras coisas e pense comigo o seguinte: o futebol ele é pressão o tempo todo, envolve a paixão de milhares, por vezes milhões de pessoas. É um jogo físico e mental que leva os atletas ao extremo, que além da jornada extenuante, da combinação da torcida, ele é acima de tudo o ofício dos jogadores. E some tudo isso o fato de você coabitar esses sentimentos tendo perdido tão cedo alguém tão importante na sua vida quanto a sua mãe. Bom, realmente o futebol não é só um jogo, ele envolve muito mais. E tão circundante é o futebol que notoriamente a providência agraciou o Zeca com o gol que ajudou a salvar o Bahia do descenso pouco mais de um mês depois do jogador ter perdido a sua mãe. E o jogador deu a seguinte entrevista, se liga só. Adeus, não tenho palavras para falar esse momento. É um momento muito feliz pelo gol, muito feliz por ter ajudado minha equipe, muito feliz por ter conquistado os 3 pontos, acima de tudo. E como você falou, eu acho que é um gol que só Deus explica, porque eu entro no segundo tempo e foi tão recente, há um mês, e eu poder fazer esse gol para ela e homenagear ela é uma honra para mim, é uma alegria imensa dentro de campo. Claro que eu queria chegar no vestiário e poder ligar para ela e poder falar desse gol, falar que eu amo ela, mas a vida é assim, a gente tem que enfrentar tudo e não tenho palavras para dizer. Obrigado por tudo. Em 2021, o Zeca deixou o Bahia e acertou com o Vasco, e depois de uma temporada não tão boa pelo Cruz Maltino, o lateral acertou então a saída do clube carioca e foi para o Houston Dynamo, uma equipe norte-americana para a disputa da MLS, a principal liga de futebol norte-americana. Zeca tem apenas 27 anos e muito, mas muito tempo para mostrar que ele tem muito talento para jogar futebol, e apesar da sua carreira não estar num momento tão brilhante, bom, pelo menos não tanto quanto se esperava dele pelo futebol que ele apresentou quando surgiu no Santos e também na seleção olímpica, não é mesmo? E uma coisa eu tenho certeza, de onde quer que esteja, a Dona Lucimara segue torcendo para que o Zeca, mais do que esteja jogando bem, esteja também feliz.
Afinal, é bem importante que nos lembremos que o futebol, apesar de ser muito mais que um jogo, não é o mais importante. Assim como gostamos de dizer que o futebol é muito mais do que um jogo, outras coisas na vida também são muito mais do que parecem. Zeca, por exemplo, é muito mais do que apenas um jogador. É um ser humano, um filho, uma pessoa que sofreu com a perda da mãe e ainda assim encontrou forças para entrar em campo, fazer o seu trabalho e ajudar o seu clube. Cara, eu confesso que não sei se teria a mesma força do Zeca, mas eu quero saber de você. Você sabia dessa história? O Zeca teria uma vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!